Boa noite, igreja. Deus abençoe a todos, amém? Como é que você passou o dia? Quem passou o dia bem, faz assim. Quem foi mais ou menos, faz assim. Tem alguém assim, mais ou menos? Alguém assim, não? Não, foi todo mundo assim. Amém, que bom. Boa noite para você que aqui está. Boa noite a você que também está nos assistindo agora pela internet. Deus abençoe você ricamente. Nós estamos começando hoje, neste domingo, uma minissérie sobre os anjos. Mistérios revelados sobre os anjos. Alguns anos atrás eu li um livro chamado A Verdade sobre os Anjos. E eu fiquei profundamente impactado com essa mensagem de Ellen G. White sobre a verdade sobre os anjos. E eu também, na época, assisti a algumas mensagens em um estudo do pastor Dwight Nelson sobre esse tema e eu fiquei maravilhado e eu quero compartilhar com você nesses 4 domingos, hoje e mais 3 domingos daqui para frente. Eu sou sincero em dizer a vocês que a minha vida, a minha compreensão de mundo espiritual e da verdade sobre os anjos, desse mistério que nós temos na Bíblia e também nos escritos do Espírito de profecia acerca dos anjos, mudou a minha compreensão grandemente de visão de vida e eu tenho certeza que você também será ricamente abençoado por isso. Eu quero convidá-los nesse momento, você também que está nos assistindo, para que você tome a sua Bíblia em mãos ou acesse ali no site da Bíblia que você tem disponível no aplicativo do seu dispositivo eletrônico, o livro de 2 Reis, o segundo livro de Reis, no capítulo 6. Vamos abrir a Bíblia juntos no segundo livro de Reis, capítulo 6. E vamos avançar em nosso estudo desta noite. Todos encontraram ali? Feche os seus olhos e vamos orar nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui estudando a Tua Palavra e de termos centenas, milhares de outros filhos Teus espalhados no mundo, também assistindo a nós e entrando nesse estudo conosco nesta noite. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe ricamente e que o anjo da guarda de cada um de nós esteja aqui. Nós abrimos agora a Tua Palavra e em nome de Jesus, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor abra nossa mente e nosso coração para entendermos estas verdades libertadoras acerca desses mistérios que o Senhor tem revelado a nós sobre os anjos. Em nome de Jesus, uma vez mais te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, tendo se turbado com o incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Versículo 12. Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir.
Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que ele está em Dotã. Então o rei da Síria enviou para lá cavalos com carros fortes, tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque os que estão conosco são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e lhe disse, então: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que no monte estava cheio de quê, igreja? Cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Você já viu anjos? Não seja tão rápido em dizer que você nunca viu um anjo. Quem são eles? Com que eles se parecem? Por que eles estão aqui? E como devemos lhes responder? Essas são 4 perguntas que nós procuraremos responder em nosso estudo de hoje. Quem são eles? Com que eles se parecem? Por que eles estão aqui? Como deveríamos ou como devemos responder à realidade da presença dos anjos em nossa vida? E o texto que nós vamos ver agora, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia, está em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Você pode acompanhar também este texto na tela, se você assim o quiser. Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz assim: não são eles quem? Os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor de quem? Daqueles que hão de herdar a salvação. Note, esse versículo de Hebreus capítulo 1, versículo 14 é para nós muito revelador acerca do ministério dos anjos. Não são eles que? Espíritos ministradores, enviados por Deus a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quem são eles? A primeira pergunta. Bom, no grego, anjo vem da palavra angelos no grego, que significa o que mesmo? Mensageiro, ok? Vem de angelos, que quer dizer mensageiro. No hebraico, a palavra para anjo é malach, e malach também significa mensageiro. Para nós, anjo vem do grego, né? A raiz do grego angelos. Bom, no grego, nós temos ali a palavra espírito, que diz que eles são o quê? Espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A palavra grega para espírito é pneuma ou neuma. Aí deriva a palavra pneumático, pneumonia, etc., que tem que ver com o quê? Com ar, certo? O ar, sopro, vento, também é traduzido algumas vezes por espírito. Lembra certa vez que Jesus apareceu andando sobre o mar para os seus discípulos que eles estavam no barco? Lembram dessa passagem? Quando eles estão voltando da multiplicação dos pães e dos peixes, daquele evento, e Jesus despediu eles e disse, voltem. E de repente vem uma tempestade à noite, Jesus vai andando sobre o mar, e os discípulos que estavam no barco, quando vem Jesus andando, diz assim: uau, quem é que está? É o quê? Um fantasma? Essa palavra neuma, certo? Espírito. Aí Jesus diz: não, sou eu. Notem, quando nós vemos a palavra mensageiro, angelos ou malar, um mensageiro de Deus,
esta palavra também é usada para o ser humano, quando este é enviado como mensageiro de Deus. Então, somente a palavra angelos não vai qualificar tão propriamente dizendo o anjo como sendo mensageiro, porque os seres humanos também são mensageiros enviados por Deus. Agora, os anjos, eles são espírito, eles são pneuma, certo? E nós, seres humanos, nós não somos espírito, nós somos o quê? Carne e osso. Por exemplo, quando Deus criou Adão, formou ele do pó da terra, depois tirou dele uma costela, e da costela transformou aquela costela em uma mulher, Eva, e quando Adão despertou do sono e ele viu Eva, ele disse o quê? Uau, essa é o quê? É osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela vai se chamar varoa, porquanto do varão foi tomado. Ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Nós somos carne e sangue, certo? A gente diz assim, nós somos parentes de carne e sangue. Nós somos irmãos de carne e sangue. Não somos só irmãos quando a gente diz assim, da igreja. Nós somos irmãos de carne e sangue, quando a gente se refere àqueles que são parte da nossa própria família. Veja, se os anjos são espírito, eles não são carne e sangue como nós, eles não estão presos a uma forma corpórea, ok? O que isso significa? Eles não estão presos a carne e osso, a sangue. Eles não estão presos a uma forma corpórea. E você pode ver, por exemplo, em Atos capítulo 18, quando um anjo entra na cadeia para libertar Pedro, certo? Ele não precisou abrir os portais da cadeia para libertar Pedro, mas quando ele liberta Pedro, diz a Bíblia que as portas iam se abrindo porque ele ia passando com quem? Com Pedro. Pedro tinha forma corpórea, ele não. Veja, você tem também um anjo que se manifesta, o anjo do Senhor na sarça que estava ardendo e pegando fogo. Lembra ali quando Moisés estava no monte e viu aquela sarça ardendo e pegando fogo? Ele chega perto e o anjo do Senhor estava ali. E o fogo não consumia a ele, não afetava a forma do anjo. E tanto é que um anjo, por exemplo, foi enviado quando Sadraque, Mesaque e Abdinego foram lançados para dentro da fornalha de fogo ardente, e o anjo do Senhor veio e protegeu a eles dentro da fornalha. Ok? E Daniel? Lembram Daniel? Daniel, quando ele está orando no livro de Daniel, no capítulo 9, aparece Daniel fazendo uma oração a Deus, dizendo assim: ó Senhor, perdoa os pecados meus, perdoa os pecados do teu povo, atende a nossa oração. E enquanto Daniel orava, diz a Bíblia que veio do céu um anjo, e apareceu diante dele, lembram ali? E Daniel olha para aquele anjo, e o anjo diz o quê? Daniel, Daniel, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim, para te fazer entender a visão, porque tu és muito amado do meu Deus, do nosso Deus e Pai. Amém? Imagine, eles não estão presos a uma forma corpórea. Eu fico imaginando também que eles sequer estão presos à teoria da relatividade de Albert Einstein. Ele é mais rápido que a velocidade da luz e sequer do pensamento. Quando saiu a ordem, eu vim no princípio das tuas súplicas. Viajou do terceiro céu para a terra. Que velocidade! Imagine quando Jesus ressuscitou, antes de Jesus ressuscitar, diz a palavra do Senhor que um anjo foi enviado do céu. E só o fato de ele se aproximar da terra, a terra tremeu. Os anjos, eles são semelhantes a Deus, que também é descrito como sendo o quê? Espírito. Lembram Jesus e a mulher samaritana no poço de Jacó? Ela perguntou: Senhor, onde é que nós devemos adorar? Aqui, neste monte, ou em Jerusalém? Jesus disse assim: olha, nem aqui, nem lá. Está chegando um tempo em que os adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Os anjos são semelhantes a Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: pelo contrário,
Alguém em que em certo lugar deu testemunho disse: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que quem? Do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Pergunta é a seguinte: quem é maior, os homens ou os anjos? Os anjos são maiores. Quando fala acerca de Jesus ter se tornado um homem, diz que você o fez um pouco menor do que os anjos. Os anjos são mais fortes, os anjos são mais poderosos, os anjos são maiores. Imagine que um anjo, somente um anjo, foi necessário para destruir 185 mil soldados assírios em uma noite. Um anjo. 185 mil soldados. Uau! Hebreus 2,7 nos está revelando que os seres humanos, eles foram criados um pouco menor do que os anjos. O que mais que a palavra de Deus nos revela? Porque nós temos uma vantagem acerca dos anjos, que muito embora eles sejam maiores, eles sejam mais poderosos, muito embora eles sejam espíritos, foram criados antes do que nós vamos ver daqui a pouco, mas os anjos não podem se procriar como nós. Seres humanos podemos nos procriar, Deus nos deu essa capacidade. Mas quando Jesus voltar, Jesus disse que em Mateus 22:30, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Nós vamos ser como os anjos do céu. Os anjos, eles não se casam nem se procriam. O ser humano sim. Quando Jesus voltar, nós vamos ser elevados ao status dos anjos. Serão como os anjos. Jesus disse em Lucas 20, versículo 36, você pode acompanhar na tela: pois não podem mais morrer, nós seremos eternos como os anjos são eternos, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Um dia, como diz Lucas 20, 36, os seres humanos serão imortais como os anjos. Amém? Vamos ser elevados ao status dos anjos. Já pensou que lindo isso? Anjos. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, relacionando aos anjos e quem são eles. Eles também são criados como nós. Ezequiel 28, 15 diz: perfeito eras nos teus caminhos, referindo-se a Lúcifer, desde o dia em que foste o quê? Criado, até que se achou o pecado ou iniquidade em ti. Ou seja, os anjos são criados como nós. Mas eles foram criados antes ou depois de nós? O livro de Jó revela, Jó 38, versículo 4 a 7, que os anjos foram criados antes dos seres humanos. Lá em Jó diz que os anjos alegremente cantavam por ocasião da criação da terra. Em outras palavras, eles são como nossos irmãos mais velhos. Amém? Eu fico pensando nas minhas duas meninas, né? Quando a Ana Carolina nasceu, a Maria Eduarda tinha 8 para 9 anos. E ela era como que um anjo, assim, ao redor da Aninha. Começou a andar e lá estava a Maria atrás da Ana, para ela não cair. Estava em algum lugar, a Maria estava atrás lá. 9 aninhos, 8 aninhos, para proteger. Eu fico pensando, os anjos do céu são nossos irmãos mais velhos. Eles estão com a gente, cuidando de nós, nos protegendo. Eles foram criados antes de nós. Eles são maiores do que nós, mais poderosos do que nós. Veja, diz que eles são espíritos ministradores, Hebreus 1,14. No grego, a palavra ministradores era usada em documentos seculares para descrever um serviço rendido a um estado oficial. Ou seja, é como se fosse uma hierarquia em um exército. Eles são espíritos ministradores. Eles estão servindo a um estado oficial. Eles estão servindo ao Deus eterno, ao Rei Criador dos céus e da terra. Hebreus 1,7 diz: ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros o quê? Labaredas de fogo.
Lembram Elias? Quando ele bate com a sua capa no Rio Jordão, atravessa o Rio Jordão, Eliseu está atrás dele, ele olha para Eliseu e diz assim, o que você quer, Eliseu? Ele diz assim, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Bom, se você me ver subindo ao céu, então assim se fará contigo. E de repente veio do céu o quê? Uma carruagem de fogo. Levou. Eliseu está em Dotã, e de repente o servo dele vê exércitos da Síria, e Eliseu olha e diz assim, Senhor, abre os olhos do moço. O que ele vê ao redor? Carruagens de fogo. Ministros de fogo. Os anjos, eles são servos do Deus Altíssimo. Espíritos ministradores, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quantos de nós aqui, Deus nos tem dado a salvação e nos tem proposto a salvação? Você tem um anjo. Você tem um anjo. E ele foi enviado para te guardar. Espíritos ministradores, para obrar para com a nossa salvação. Eu acho muito lindo esse texto do Espírito de Profecia, onde Ellen White diz, precisamos conhecer melhor do que conhecemos a missão dos anjos. Quando foi uma vez que você ouviu um estudo sobre anjos? Nunca ouviu? Mas o Espírito de Profecia diz o quê? Nós precisamos conhecer melhor a missão dos anjos. Ó, queridos, eu fico olhando e eu digo para você, não perca o estudo do próximo domingo, em nome de Jesus. Traga seus amigos. Vai ser um estudo absolutamente fantástico e revelador. Eu me arrepio só de lembrar, eu sei que Deus tem pela frente para nós. E Deus vai revelando a cada domingo faces extraordinárias do ministério dos anjos a nosso favor. E o Espírito de Profecia diz assim, precisamos conhecer melhor do que conhecemos a missão dos anjos. Convém lembrar que cada verdadeiro filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais. Amém? Cada filho de Deus tem a cooperação de um anjo do céu. Amém? Exércitos invisíveis de luz e que mais? Poder. Eles auxiliam os mansos e os humildes que creem nas promessas de Deus e as reclamam. Querubins, serafins, anjos magníficos em poder estão à destra de Deus, sendo todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ó Deus, salva-me! Ele está ao seu lado. Ele está ao seu lado. Amém. Esse nosso Deus é extraordinário. Quem são eles? Segunda pergunta, com que eles se parecem? Notem, se você for ao Google e colocar lá, qual é a aparência dos anjos? Imagens. Eu coloquei algumas imagens, veja ali. Observe algumas das imagens. Ok? O que elas têm em comum? Tem asas, o que mais? No Google aparecem os anjos como sendo mulheres. Todas mulheres. Todos anjos femininos. Aí eu fiquei pensando assim, bom, deixa eu colocar aqui então, anjo masculino. E eu achei uma imagem de um artista, um pintor cristão, Bill Osborne. E este aqui é o anjo. O que você acha? Uau! Não é? Veja que ele tem, ali não aparece tão bem na tela, ele tem cruzes pintadas na sua vestimenta. Esse é uma figura de um anjo da guarda, um anjo dos céus, um anjo do Senhor. E este anjo, ele vem com a espada para nos proteger na grande batalha do conflito cósmico em que todos nós estamos inseridos.
Agora eu queria que você entendesse e tivesse guardado no seu coração o que diz o Salmo 103, versículo 20. Vamos ler juntos. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, que o que, igreja? Excedem em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis as palavras. Amém? O que o salmista está dizendo? Que os anjos de Deus, o que, igreja? Excedem em poder. Nós temos os anjos de Deus e nós temos os anjos das trevas, os anjos maus, sim ou não? Mas os anjos de Deus, Deus conferiu a eles força e mais poder do que tem os anjos das trevas. O que você diz? Amém! Amém! E mais, para cada anjo mau tem pelo menos 2 anjos bons, que excedem em poder. Anjos. Espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você tem um anjo ao seu lado. Está alguém em perigo? Ali eles estão. Com que eles se parecem? Êxodo 37, 9, quando Deus diz assim, Moisés, você vai fazer um santuário conforme o modelo que eu vou te mandar. E sobre a arca você vai fazer o propiciatório. E sobre o propiciatório você vai colocar 2 o quê? Anjos. E diz que os querubins estendiam o quê? Sobre o propiciatório, as suas asas. A Bíblia diz que os anjos têm asas. Os anjos têm asas. Querubins estendiam as asas. Tem um texto da Bíblia, somente um, Isaías capítulo 6, versículo 2, que diz que os serafins, quando Isaías tem uma visão do trono de Deus, ele diz assim, os serafins estavam por cima dele, do trono de Deus. Cada um tinha quantas asas? 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 ele voava. Serafins. Querubins e serafins. Anjos, eles têm asas. Qual é o aspecto dos anjos? Veja, Mateus 28, versículo de 1 a 3, diz que o aspecto era como de um relâmpago e a sua veste era alva como a neve. Aqui está falando da ressurreição de Jesus. Eu fico imaginando naquele dia em que o anjo Gabriel veio dos céus e o pai deu a ordem, vá despertar o meu filho. Ele veio. E diz que o espírito de profecia, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, que só o fato de ele se aproximar da terra, houve um terremoto, a terra tremeu. Você consegue imaginar? Eu fico pensando assim que Gabriel ficou tão eufórico, não é hoje, é agora. E ele veio tão eufórico que ele esqueceu de frear um pouquinho antes de chegar à terra. Né, Fernando? Ele freou um pouquinho depois do que estava programado. Ele, tanto tamanho euforia que ele tinha. Cansou de ele se aproximar, a terra toda tremeu. Hã? Um anjo fez a terra toda tremer. A palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar, em Mateus capítulo 25, virão todos os anjos com ele. Todos os anjos com ele. Que espetáculo não será este? Um anjo, a terra toda treme. Um anjo, 185 mil soldados sírios são derrotados. Um anjo coloca o Egito todo prostrado em uma noite. Um anjo do Senhor está ao seu lado para te guardar. Atos capítulo 1, versículo 10 diz, quando Jesus ascendeu aos céus, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado de Jesus. Muitas vezes eles se materializam em forma humana. Está entendendo? Eles apareceram. Lembra os 2 anjos que se encontraram com Abraão nos carvalhais do Mamre? Jesus e 2 anjos. E Abraão diz assim, não vai embora, fica aqui. E aqueles mesmos 2 anjos foram para onde depois? Foram para Sodoma e Gomorra. E lá se encontraram com quem? Com Ló. E Ló também os acolheu.
Muitas vezes eles se materializam em forma humana. Hebreus capítulo 13, versículo 2 diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, fizeram o quê? E quantas vezes nós talvez rejeitamos anjos? E aquela pessoa que pediu uma informação para você na rua? Ou no sinaleiro? Esses seres celestiais, o Espírito de profecia nos revela, são anjos ministradores e frequentemente se disfarçam na forma de seres humanos. Como estranhos, eles conversam com aqueles que estão empenhados na obra de Deus. Meditações Matinais de 1995. Cristo e os seus anjos, notem, diz o Espírito de profecia, Cristo e os seus anjos vêm a nós em forma de quê? De seres humanos. E quando conversamos com eles, sem saber, luz, graça e alegria enchem o nosso coração. Nossas energias espirituais são vivificadas e nós somos fortalecidos para fazer o quê? A vontade de Deus. Embora nós não saibamos, estamos conversando com um anjo. Um anjo em forma humana. Você já viu um anjo? Agora você pode dizer assim: eu não sei. Possivelmente você já tenha visto. Muito possivelmente você já tenha visto. Sem saber. Sem saber. Quem são eles? Com que eles se parecem? Terceira questão. Por que eles estão aqui? Muito simples. Nós estamos em um grande conflito espiritual entre as forças do bem e as forças do mal. O Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9 diz o quê? E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão e os seus anjos. E o dragão foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quantos eram eles? A terça parte dos anjos. Veja, de um lado você tem Miguel. Quem é Miguel? Miguel é um título apocalíptico para Jesus antes da encarnação, antes de ele se fazer homem. Miguel vem do hebraico Mihael, que quer dizer quem é como Deus. De um lado você tem Miguel, quem é como Deus? Ele é o próprio Deus. E os seus anjos guerreando contra o dragão, que é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, e os seus anjos. Há um grande conflito. Se nossos olhos fossem abertos para o grande conflito entre o bem e o mal ao nosso redor, talvez nós não suportaríamos. Talvez não, certamente nós não suportaríamos. A grande batalha que existe e que os anjos fazem. 2 Coríntios 11, versículo 14, Paulo diz assim: e não é de se admirar que porque o próprio Satanás se transforma em quê? Anjo de luz. O diabo, ele se transforma em anjo de luz. Bom, se anjos bons se materializam e vêm estar diante de nós, o diabo pode ou não pode se fazer como um ser humano também? Sim. E ele vem para enganar. Ezequiel 28, versículo 12 a 17, diz que tu, Lúcifer, se referindo a Lúcifer, eras cheio de perfeição e de que mais? Guarde essa palavra, ele era cheio de quê? Sabedoria e formosura. Tu eras o querubim da guarda, ungido no monte santo de Deus, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, pelo que te lancei fora do monte de Deus. Veja, Lúcifer era perfeito e cheio de sabedoria. Nunca converse com um anjo. Nunca argumente com um anjo.
Nunca argumente com o anjo das trevas. Ele é cheio de sabedoria. Muito mais do que todos nós juntos aqui, ou que o mundo inteiro, todos juntos. E qualquer um que se aproxima e vai argumentar, não, mas por quê? Não, mas é, não, mas não argumente. Argumentar com o príncipe das trevas é perda certa. Foi assim que aconteceu com Eva. Nós estamos em um grande conflito. Efésios capítulo 6, versículo 12, assim, porque a nossa luta não é contra o quê? Sangue e a carne. Quem é sangue e carne? Nós, seres humanos, temos forma corpórea, eles não. É contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Luta espiritual se vence através de seres espirituais. Você está passando com a luta com o seu chefe? Com o seu professor na faculdade? Com a sua esposa? Com o seu esposo, com o seu filho. A nossa luta não é contra sangue e carne. É contra forças espirituais do mal na região celeste. Forças espirituais do mal. Entenderam bem? Como é que a gente vence uma batalha espiritual? Só com força espiritual. E nós temos força espiritual? Temos que clamar para Deus e Ele enviará anjos que excedem em poder. Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não perca, por favor, em nome de Jesus, não perca o estudo do próximo domingo. Vai ser fantástico. Nós vamos estudar esse versículo aqui. Deus vai revelar coisas lindas para nós. Desejar todas as nações. Nós temos que contender ou lutar contra forças sobrenaturais. Mas é-nos assegurado o que, igreja? Sobrenatural auxílio. Amém? Muito embora nós tenhamos que contender contra forças sobrenaturais, Deus nos dá sobrenatural auxílio. Todos os espíritos celestes se acham neste exército, e mais que anjos estão nas fileiras. O Espírito Santo, o representante do capitão do exército do Senhor, desce para dirigir a batalha. Muitas podem ser nossas fraquezas, muitos podem ser nossos pecados e erros graves, mas a graça de Deus é para todos quantos a buscam em contrição. O poder da onipotência acha-se empenhado a favor dos que confiam em Deus. Amém? Lindo, extraordinário. Nós estamos a contender contra forças sobrenaturais, mas é-nos garantido sobrenatural auxílio. E o próprio príncipe dos anjos envia o seu representante, o Espírito Santo, ele, o capitão dos anjos do céu, e ele nos dá o poder da onipotência para estar ao nosso favor. Amém! E nós só precisamos crer. Como devemos responder? Já vimos com que eles se parecem. Quem são eles? Por que eles estão aqui? Mas como nós devemos responder à realidade de que todos nós temos um anjo ao nosso redor, ao nosso lado? A resposta é simples. Nunca responda. Entenderam bem? Não responda. Como assim, pastor? Número 1, a Bíblia diz: nunca adore os anjos. O livro do Apocalipse é o livro que mais apresenta a palavra anjo e fala de anjos na Bíblia. E por 2 vezes apresenta que não deve ser adorado um anjo. Apocalipse 19, versículo 10 diz assim que ele, João, quando viu o anjo do Senhor, prostrou-se ante os seus pés para adorá-lo. Ele, o anjo, porém, disse o quê? Vê, não faças isso, eu sou servo contigo e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora quem? A Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que o anjo está dizendo? Não me adora, eu sou servo como você é, contigo, adora a Deus.
Eu sou a forma como o espírito de profecia trabalha. Eu sou a forma como o espírito aos profetas é revelado. Eu vim aqui para te fazer saber. Adora a Deus. Adora a Deus. Número 2. Nunca fale com os anjos. Veja, ao sair da igreja nesta noite, ou você que está nos assistindo nesse momento, está vendo a realidade da presença dos anjos de Deus conosco, espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você pensa, não, mas Ele está comigo, Ele está ao meu lado. E aí nós pensamos assim, bom, mas eu posso falar com Ele, eu posso então, meu anjo, por favor, me guarde. Não. Nunca converse com o seu anjo. Nunca. Porque um anjo mau pode se fazer de um anjo de luz. E aparecer para você. E a única coisa que o anjo mau tem no seu intento é te destruir. É ou não é? Nunca fale com os anjos. Não adore os anjos. Nunca fale com eles. Mas agradeça a Deus pelo seu anjo. Amém? Agradeça a Deus. Obrigado a Deus. Sabe, eu vou dizer para vocês. Não fosse o ministério dos anjos, eu não estaria aqui. Nem você, talvez. Desde os meus 17, 18 anos eu viajo. Viajo, literalmente. Trabalhei como representante. Antes disso, desde os 15 anos, ali praticamente. 17 anos viajando. Até os meus 28, 29 anos. Depois eu fui para fazer teologia e viajava. São Paulo, Blumenau. E aí depois eu me formei, me tornei departamental, viajando. E quantas vezes eu vi Deus enviando o seu anjo para me livrar. E tantas outras vezes que eu não vi. Que você não viu. A gente pode agradecer por eles ou não? Agradeça a quem? A Deus por eles. Deus, obrigado. Deus, obrigado pelo meu anjo. E por último, peça. Peça a quem? A Deus por eles. Não adore, não fale com eles. Agradeça a Deus por eles e o que mais? Peça a Deus por eles. Peça a Deus. Senhor, envia o teu anjo para estar comigo. Envia o teu anjo. No terceiro tema desta série, você vai ser levado a entender o seguinte: como é que eu poderia estar ou ter a certeza da companhia dos anjos de Deus comigo? A companhia. Porque uma coisa é você ter a presença, outra coisa é você ter a companhia. É ou não é verdade? Você pode ter a presença da sua esposa à noite ao leito com você, mas outra coisa é você ter a companhia. É ou não é verdade? O terceiro tema da série, você vai ver ali como eu posso ter a companhia dos anjos. E a Bíblia vai nos mostrar como nós podemos ter a companhia dos anjos conosco. Mas lógico, sem adorá-los, sem conversar com eles, agradecendo a Deus por eles e pedindo a Deus por eles. Sim, pedindo. John Dawson, ele diz em uma das suas maravilhosas obras, a oração do ser humano pode alterar a história pela liberação de anjos na terra. Se nós realmente acreditarmos nessa verdade, nós oraríamos intensamente. E nós oraríamos de que forma? Constantemente. Eu fico pensando, e aquela pessoa que você está andando ali, de repente você vê na rua uma mãe com um filho, pedindo esmolas ou tentando sobreviver. Senhor Deus, envia o teu anjo, o Espírito ministrador, a favor desta serva tua, filha tua. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus.
E quando alguém sofre um acidente, ó Deus, envia o anjo neste carro que tem alguém ali sofrendo. Quantas vezes você andou na rodovia e viu um acidente? Uma vez eu estava na frente da minha casa, eu era criança ainda, morava com meus pais, era jovenzinho, e eu e a minha mãe, nós estávamos, na frente de casa tinha uma academia, e era uma rodovia, assim, a gente atravessava a rodovia para ir à academia. E nós estávamos ali, eu e a minha mãe, fazendo academia ali, à tarde, e de repente a gente escutou uma freada. E aí vem os berros. Na hora nós oramos, a minha mãe disse assim, André, vem cá. Eu sentei do lado dela, ela disse assim, Senhor Deus, envia o anjo do Senhor. Envia o teu anjo a essa pessoa. Eu não sei o que aconteceu com ela, ela está sofrendo, eu não sei. Senhor, de repente, enquanto ela orava. Foi naquele mesmo momento. Uma ambulância veio e levou aquela pessoa pensando, teria sido um anjo de Deus ali, atendendo a oração. Oh, queridos, segundo Reis capítulo 6, 17, Eliseu orou e disse o quê? Senhor, peço que abras os olhos do moço para que ele veja. Amém? A minha oração nesta minissérie de Mistérios Revelados, essa nossa primeira série de Mistérios Revelados, e esta série sobre os anjos, é que o Deus do céu possa abrir nossos olhos para nós vermos o ministério que esses seres celestiais, que são enviados por Deus a nosso favor, o que eles têm a fazer por nós. Deus te abençoe ricamente. Amém? E nunca se esqueça, você tem ao seu lado um anjo que excede em poder. Amém? Vamos ficar em pé para orarmos? Querido Deus e eterno Pai, louvado seja, Senhor, o Teu nome, porque temos estes irmãos mais velhos, estes seres maravilhosos que fazem parte da mesma família que nós, pois somos filhos de um mesmo Pai, e que estão aqui dispostos, Senhor Deus, a cuidar de nós, nos guardar, nos proteger, nos orientar, enfim, Senhor. O Senhor tem muitas maravilhas para nos revelar nesses 4 domingos que juntos estaremos sobre esta verdade, sobre esta revelação, sobre esta graça. E queremos te pedir, ó Deus, que os nossos olhos sejam abertos a esse ministério maravilhoso que eles têm a nosso favor. Enfim, Senhor, muitas dúvidas vêm à nossa mente ou à mente de muitos. Como, por exemplo, por que algumas vezes eles não protegem? Ó Deus, venha se revelar a nós. Durante esse tempo que juntos estaremos à noite estudando esse tema. E que a nossa fé em Ti seja fortalecida. E que a nossa entrega a Ti seja completa através desse estudo. É o que eu te peço. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.